Olá, caro aluno. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sou o professor Regis Garcia e essa é a nossa aula de número 4 de Contabilidade Comercial. O assunto de hoje, vocês podem ver aí na tela, apuração de resultado do exercício, ARE, transferência de resultados e distribuição de lucros e reservas. Uma aula muito importante, com temas muito importantes, porque nós falaremos da relação existente entre a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial. Apuração do resultado do exercício, que gera o resultado sendo lucro ou prejuízo, e qual é a conexão desse resultado com o balanço patrimonial. Então nós podemos entender aí que é o fechamento do exercício de uma empresa, de uma organização. Por isso o tema muito importante. Vamos ver uma síntese desse tema? Vamos lá. Nós pretendemos apresentar o conhecimento necessário para realizar, portanto, a apuração do resultado do exercício. A gente conhece esse processo de apuração do resultado do exercício pela sigla ARE. O A é de apuração, o R de resultado, o E de exercício. Evidenciar também a transferência desse resultado lá para o patrimônio líquido do balanço patrimonial. É justamente aqui que nós temos a conexão entre DRE e balanço, né? DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, versus o balanço patrimonial. E também teremos a oportunidade de falar sobre a distribuição de lucros e a provisão para reservas. Algumas reservas que a empresa faz ou por obrigação legal ou por determinação do seu estatuto. Nós estabelecemos reservas para garantir que em situações atípicas a empresa tenha recursos para poder passar por esses momentos, muitos deles críticos, né? Como contingências, problemas, de repente, como aconteceu com a Vale, né? Essas barragens todas que estão apresentando problema, certamente está impactando demasiadamente na estrutura financeira e econômica da empresa. Então, necessariamente, a Vale, como qualquer outra empresa de capital aberto, ela precisa ter algumas reservas, porque senão em momentos críticos como esses, nós teremos aí certamente uma dificuldade muito grande para sair da situação de dificuldade econômica e financeira ocasionada aí por esses eventos, obviamente, como o próprio nome sugere, né? São eventos atípicos, tá certo? Por isso que a constituição de reservas ela é tão importante. Bem, além da questão da constituição de reserva, a distribuição dos resultados que a empresa obtém é outro assunto bastante importante, porque afinal, quando você investe numa empresa, você investe com o objetivo de obter lucro, obter resultado. Portanto, você receber parte do resultado gerado pela empresa é o seu objetivo. A empresa que consegue fazer isso tem muito mais condições de estabelecer-se e de ter uma continuidade do que outras que não conseguem distribuir dividendos ou resultados para os seus investidores, para os seus acionistas. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos lá. As palavras-chave que nós temos nessa nossa aula são a ARE, os lucros ou prejuízos acumulados. Nós falaremos um pouco sobre essa questão, as alterações que houve no balanço patrimonial em relação a isso, a distribuição de lucros e reservas. Nesse resumo é o que nós acabamos de destacar, né? Os procedimentos pertinentes à apuração do resultado, a transferência desse resultado para o balanço e a distribuição dos lucros e constituição de reservas. Então esse é a síntese da nossa aula, né? O nosso objetivo principal. Claro que toda empresa que gera resultado, ela tem certamente um momento em que ela precisa saber se esse resultado é positivo, se esse resultado é negativo. Isso faz com que ela possa, em qualquer momento do seu exercício social, fazer uma apuração provisória, uma apuração parcial do seu resultado até aquele momento. Isso é comum. Agora, o fechamento, o encerramento mesmo das contas, ela ocorre uma vez por ano ou por exercício social.
Por quê? Porque é o momento em que eu zero as contas de resultado e eu reabro essas contas com saldo zero para o próximo período. Então essa é a prática normal, a prática corriqueira, quando nós falamos de apuração do resultado. Tá bom? Vamos em frente. Nós encerramos um trimestre, então a empresa, né, que nós estamos trabalhando desde nossa primeira aula, ela está encerrando o seu trimestre e agora ela precisa realizar a apuração do resultado. Após a apuração do resultado, a empresa Altas Bordas, ela poderá determinar se houve lucro ou prejuízo no trimestre. Nós temos a situação de positiva, que seria o lucro, ou posso ter também o risco de uma situação negativa, que seria o prejuízo. Nós só saberemos disso ao apurar o resultado do período. Nós vamos proceder os lançamentos de apuração desse resultado. Então, nós vamos ver como que eu operacionalizo as contas contábeis a fim de chegar no resultado do período, né? No caso aqui, o período é de um trimestre. Por que nós estamos apurando, né, esse resultado de forma trimestral? Na verdade, as empresas tributadas pelo lucro real, elas apuram, né, um demonstrativo a cada trimestre para fins de apuração e cálculo do imposto de renda. Nesse caso, da empresa Altas Bordas, nós vamos fazer a apuração trimestral para saber se nesse trimestre a empresa teve lucro ou prejuízo a partir de todos os fatos que foram ocorrendo aí ao longo das atividades, das situações, problemas anteriores. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos pensar primeiramente o que vem a ser, né, a apuração do resultado. E antes disso, nós temos que lembrar que a Altas Bordas é uma empresa de sociedade limitada e optante pelo lucro real trimestral. Como eu disse a vocês, como a empresa fez a opção pelo lucro real trimestral, o fechamento do resultado dela será ao final do trimestre. Nesse caso, o contador ele deve proceder com o encerramento das contas de resultado para verificar se a empresa obteve lucro nesse trimestre ou se ela obteve prejuízo, com todas as consequências que tanto o lucro quanto o prejuízo geram para a empresa, tá bom? Então esse é o processo, está explicado por que nós estamos encerrando o trimestre da empresa Altas Bordas. Nós podemos começar a entender agora quais são os procedimentos para eu fazer essa apuração. Vamos lá? Então, primeiramente, qualquer empresa, isso não é no caso só da empresa Altas Bordas, quando nós apuramos o resultado, ou logo após a apuração do resultado, ele deve ser transferido para o patrimônio líquido da empresa. Independentemente de ser um lucro ou um prejuízo, ele é transferido para o patrimônio líquido. No contrato social da empresa Altas Bordas, os sócios em comum acordo estabeleceram que 10% do valor de lucro que eles obtiverem devem ser destinados para reservas de lucros, para futuros investimentos que a empresa pretende fazer. Então a reserva, a palavra reserva, ela significa guardar, armazenar para utilização futura. Nesse caso, a reserva de lucros estabelecida em 10% do lucro apurado, ela tem uma justificativa, né, de investimento. Então, a justificativa, o motivo de constituição dessa reserva é um investimento futuro. Aliás, isso é uma obrigação, né? Eu não posso constituir uma reserva sem definir a sua utilização futura. O restante será distribuído, respeitando a participação que cada um tem no capital social da empresa, tá certo? Então, 10% eu armazeno a título de reserva, guardo, né, esse valor no meu balanço patrimonial, a título de reserva, e o restante eu distribuo para os sócios proporcionalmente à participação de cada um, tá certo? Cada um possui uma quantidade de cotas e essa quantidade de cotas representa um percentual relativo que cada um dos sócios tem sobre o valor da empresa. Tudo bem? Primeiro tópico, portanto, primeira atividade sobre essa situação problema é o fechamento ou encerramento do resultado. Vamos lá? A apuração de resultado é o nosso objetivo.
Então está aqui a descrição. As contas de resultado, e aqui no caso nós temos receitas, custos, né? Vamos colocar aqui custos e despesas, essa tríade, né? Receitas, custos e despesas. Elas pertencem ou integram o que nós denominamos de demonstração do resultado do exercício, a DRE. A apuração do resultado do exercício, ela tem por objetivo avaliar se a empresa obteve lucro ou prejuízo, como nós já falamos. Ele é realizado mediante o confronto, então, das receitas, custos e despesas do período. Confronto, né, a palavra confronto aqui significa que, de alguma forma, eu terei que confrontar as receitas, que são os valores positivos que a empresa possui, com os valores negativos, que seriam dos custos dos produtos e também das despesas. Vamos ver graficamente como isso funciona. Então, como vocês podem ver aí na demonstração gráfica, nós temos uma conta chamada ARE. Claro que ela é a conta que representará o confronto das receitas, custos e despesas, certo? Ela recebe a débito todos os custos e despesas e ela recebe a crédito as receitas, tá certo? Se essa conta ARE, ou conta de apuração do resultado, ela terminar com saldo credor, isso vai significar que o lado do crédito que recebe as receitas é maior, né? É maior do que as despesas ou custos e despesas. Claro que se eu tenho mais receitas do que custos e despesas, eu estou, portanto, numa situação de lucro. Então, do lado de cá, nós temos o lucro. Já do lado do débito, se esse lado for maior, significa que o total das minhas receitas é menor do que o total das minhas despesas e meus custos. Nesse caso, eu tenho a situação de prejuízo, tá certo? Eu tenho a débito na conta ARE as contas de custos e despesas, por quê? Porque as despesas têm como característica o saldo devedor e para eu zerá-las, para eu eliminar essas contas, eu preciso creditar, né? Então eu credito a despesa debitando o ARE. E o mesmo eu faço no caso das receitas. Tá? A característica da receita é ter saldo credor. Nesse caso, portanto, eu debito a conta de receita para poder zerar o seu valor. E se eu debito na conta de receita, a contrapartida será em crédito na conta ARE. Tá certo? Então, esse é o procedimento que nós executamos para fazer a apuração do resultado. É um mecanismo contábil que eu utilizo para poder apurar o resultado do período, tá certo? O que acontece quando eu debito as contas de receita e credito as contas de despesas e custos? Eu encerro os seus valores, né? Eu debito e credito pelos respectivos saldos até aquele momento. Então, se eu tenho uma característica devedora e eu estou creditando, essa conta deixará de existir, tá bom? Ficando apenas a conta ARE, que é a de apuração do resultado. Nós vamos ver como registrar isso no caso da empresa Altas Bordas. Então, continuemos, vamos lá. Vocês podem ver, todas as despesas ou contas de resultado com saldo devedor serão encerradas. E no caso, transferimos os seus saldos para a conta ARE. Do outro lado, a mesma coisa, né? Receitas também são transferidos para a conta ARE, despesas e custos também transferidos para a conta ARE. Vamos ver, no caso da empresa Altas Bordas, como que isso ficaria, né? Qual que é o reflexo no caso da empresa Altas Bordas. Nós tínhamos um saldo anterior relacionado à venda de mercadorias de R$ 14.200. Então, em tese, eu tinha uma venda, para exemplificar para vocês, eu tinha uma venda
cujo saldo era credor de 14.200. Tudo bem? E no caso, a conta ARE, que é a conta aqui que será utilizada, para eu zerar essa venda, que tem saldo credor, o que eu preciso fazer? Eu preciso debitar 14.200, creditando a conta ARE. Então, nesse momento, se eu estivesse encerrando, né, o meu resultado, veja que a venda deixa de existir, eu estou zerando o saldo dessa conta, e nesse momento, se eu estivesse fechando a apuração do resultado, eu teria aqui um lucro de 14.200, já que eu não tenho nenhum custo e nenhuma despesa lançados até aqui. O lançamento, que está logo acima, então eu debito venda de mercadorias por 14.200 e credito ARE por 14.200. Isso, obviamente, é feito lá no livro diário, né? Os lançamentos todos são feitos no livro diário e dessa forma eu preciso fazer a transferência dos lançamentos do livro diário para o livro razão para apurar os saldos das respectivas contas, as que foram encerradas, que tem que estar com saldo zero, e a conta ARE, que precisa estar com lucro ou prejuízo, né, ao final da apuração, tá certo? Isso que nós fizemos com as contas de receitas, a conta positiva. E eu tenho o outro lado, né, que são as contas negativas, as contas de custos e despesas. Como que eu faço o tratamento, então, dessas contas no processo de encerramento? Vejamos lá. No caso dos custos e despesas, nós temos a conta ARE sendo debitada, tá certo? A conta ARE sendo debitada por R$ 8.336,49, que representa a soma dos valores que estão sendo creditados. Então, vejam, o ICMS sobre vendas, ele tinha um saldo devedor de R$ 2.556. Portanto, eu credito R$ 2.556 e zero a conta de ICMS sobre vendas. O PIS sobre vendas, eu tinha um saldo devedor de R$ 234,30. Portanto, eu credito a conta de PIS sobre vendas por esse mesmo valor e acabo zerando o PIS sobre vendas. A COFINS sobre vendas tinha um saldo devedor de R$ 1.079,20. Eu credito essa conta pelo mesmo valor e encerro também a conta da COFINS sobre as vendas. Da mesma forma, nós tínhamos o custo das mercadorias vendidas, que era o valor que eu paguei nas mercadorias e que agora foram vendidas, de R$ 1.584,33. Eu credito, portanto, a conta de custo das mercadorias, também encerrando essa conta. As despesas bancárias, elas tinham saldo de R$ 50 devedor. Neste caso, eu credito a conta de despesas bancárias por R$ 50, zerando também essa conta. O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ele tinha um saldo devedor de R$ 16, portanto, eu também faço o lançamento do seu valor, no caso aqui a crédito, tá certo? Encerro o valor desse imposto contra a conta ARE, e o mesmo acontecendo com os juros passivos, que tinha um saldo devedor de R$ 133,33, eu credito pelo mesmo valor e encerro juros passivos. A depreciação de R$ 2.433,34, esse era o saldo devedor dessa conta, nós creditamos pelo mesmo valor. A amortização de R$ 166,66, também credito a amortização, contra todos esses contra a conta ARE, né? E a despesa financeira da mesma forma. Eu credito a despesa financeira de R$ 83,33 e debito a conta ARE. Se nós somarmos todas essas contas, nós vamos encontrar o total que foi aqui debitado na conta ARE, tá certo?
De uma forma didática, né, nós podemos dizer que os lançamentos eles são invertidos. Quando eu lanço o fechamento do resultado, as receitas que tem saldo credor eu debito e as despesas e custos que tem saldo devedor eu credito. Então a gente diz que são invertidos os lançamentos para encerrar essas contas, tá certo? E claro que o reflexo desse encerramento se dá na conta de apuração do resultado, aliás, é por isso que a gente faz a apuração. Vamos em frente? Aqui estão os razonetes devidamente lançados, a venda de mercadorias, aquele saldo que eu já disse a vocês, ele tinha um saldo credor de 14.200. E aqui todos os custos e despesas, né? Ó, despesas com ICMS, despesa com PIS, despesa com COFINS, o custo das mercadorias, a despesa bancária, o IOF, os juros passivos, as depreciações que totalizam aqui aquele 2.433,34, né, que é a soma de todos esses valores aqui, os encargos de amortização e também as despesas financeiras. Essa era a situação, né, das contas antes do encerramento. Vamos pôr aqui o total, 2.433,34 a depreciação. E aí nós recebemos os respectivos lançamentos da conta ARI que nós acabamos de explicar, né? Então nós temos aqui o débito na conta de mercadoria e os créditos em cada uma das contas de custos e despesas. Olha só. Ok? Todos eles receberam créditos. Dessa forma, por meio da transcrição do lançamento contábil aqui para o Razonete, a gente já percebeu que houve aí o encerramento dessas contas, né? Elas já não existem mais. O que existe a partir desse momento? Vamos ver? Então, existe aqui a conta de apuração do resultado. 14.200 relativo à venda de mercadorias e todas as contas de despesa, né? Só recapitulando, aqui a receita e aqui os custos e despesas. Bom? Se eu somar a débito 8.336,49, a crédito 14.200, o saldo da conta ARI ficou credor em R$ 5.863,51. O que isso quer dizer? Pela nossa explicação, que o resultado é positivo, ele é lucro, né? Porque as receitas são maiores do que as despesas e os custos. Tá certo? É entendido? Então vamos em frente. De que forma a apuração do resultado, na opinião de vocês, ela interfere lá no patrimônio líquido, no balanço patrimonial? Então vocês vão refletir, discutir entre si, como a gente sempre faz, e depois eu volto comentando as respostas de vocês. Boa reflexão.
Muito bem, participação no chat. O pessoal de Piauí disse o seguinte: por que os juros interferem, por exemplo, no patrimônio líquido da empresa? Né? Na verdade, é uma explicação-pergunta, né? Porque, na verdade, nós temos dois impactos muito importantes quando a gente fala de resultado. No caso que vocês muito bem colocaram a questão dos juros, quando nós investimos no patrimônio de uma empresa, o valor do capital que o sócio coloca nessa empresa, ele, com o tempo, ele sofre, né? Como qualquer valor que nós investimos, ele sofre depreciação em função aí de juros, taxas que você poderia estar ganhando no mercado financeiro e pelo fato do capital estar na empresa, você acaba tendo apenas o resultado do lucro como resultado desse investimento. No caso, a gente tem uma conta que se chama juros sobre o capital próprio, que é pago aos sócios em função até mesmo desse investimento e que também tem muita relação aí com o capital, com o patrimônio líquido da empresa, uma vez que ele é calculado sobre o capital social da empresa. Tá? Então faz muito sentido a colocação de vocês aí do Piauí. Muito obrigado pela participação. E além disso, né, a conexão, o impacto que o resultado tem sobre o PL, além dessa questão do reconhecimento da perda de valor ao longo do tempo, nós temos o lucro mesmo, que é incorporado ao patrimônio líquido por meio das reservas. Então, as reservas é que constituem o elemento de conexão entre o lucro gerado e o patrimônio líquido da empresa, uma vez que nós veremos daqui a pouco, né, nós não podemos mais acumular lucro que não seja por meio da constituição de reservas no patrimônio líquido, tá bom? Valeu pela participação de vocês e vamos em frente então com mais um tópico. Vejamos lá. Nós vamos agora ver como que se dá a transferência de resultados, tá certo? Como que se dá a transferência de resultados da empresa. Logo após o encerramento, nós devemos, portanto, transferir o resultado da ARI, dessa conta ARI, para o patrimônio líquido da empresa, tá certo? Mas, para atendermos a legislação tributária, então a gente tem não apenas questões relacionadas à contabilidade societária, né, gerencial, societária, mas também temos algumas obrigações tributárias. Nós vamos calcular os dois impostos sobre o lucro. No caso, o imposto de renda pessoa jurídica, pelo percentual de 15%, e a contribuição social sobre o lucro líquido, pelo percentual de 9%. Ambos os percentuais, tá? Ambos os percentuais sobre o lucro apurado, tá bom? Então isso aqui é o atendimento à obrigação fiscal da empresa, né? Então o governo ele participa da rentabilidade das empresas por meio do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá bom? Vamos em frente. Como a gente viu há pouco, a empresa Altas Bordas, ela obteve um lucro, cujo valor, o saldo que está lá na conta ARI, é de R$ 5.863,51. Como a empresa ela é optante pelo lucro real, certo? Nós poderíamos ter contas que impactaram nesse lucro que não são aceitas pelo fisco para fins de dedução do resultado, né? Não é o caso aqui. Não será necessário realizar nenhum ajuste no LALUR. O que é LALUR? LALUR é a abreviação de livro de apuração do lucro real. Nesse livro nós fazemos adições e exclusões dependendo do que a lei permite ou não permite que seja deduzido do lucro para fins de apuração fiscal do lucro, né? Tá certo? Então o nosso lucro fiscal, nesse caso, ele equipara-se ao lucro contábil de R$ 5.863,51. Nem sempre, né, isso acontece, depende das receitas e despesas que a empresa teve no período. Nós vamos aplicar os 15% e os 9% sobre o saldo
do lucro apurado. Então, no caso, o lucro que está disponível ali na área, né? É sobre ele que nós aplicaremos esses percentuais, tá bom? Muito importante que nós lembremos também que tanto o imposto de renda quanto a contribuição social, ela pode ter outros regimes, eles podem ter outros regimes de aplicação, como por exemplo o lucro presumido, como por exemplo as empresas de menor porte, pequenas e médias que têm o Simples Nacional, tá certo? Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com o caso da empresa Altas Bordas, cujo sistema de tributação é o lucro real, tá bom? Por isso que a gente está aplicando sobre o lucro apurado efetivamente pela contabilidade e, se fosse o caso, ajustados no LALUR para apuração da base de cálculo, para apuração do lucro fiscal, tá bom? Continuemos. Então, o primeiro passo que nós precisamos para atender aí a determinação do fisco é calcular os dois tributos. O primeiro tributo é um imposto sobre a renda. Então, R$ 5.863,51 eu multiplico pela alíquota de 15% e encontro aqui o total de R$ 879,53, é o meu IR. O mesmo procedimento eu utilizarei para o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a mesma base, R$ 5.863,51 vezes 9%, então totalizam R$ 527,72 a título de contribuição social sobre o lucro líquido. No caso aqui, nós poderíamos ter uma situação de haver a necessidade de cálculo de um adicional do imposto de renda. Quando que ocorre o adicional do imposto de renda, conforme o regulamento do imposto de renda, né, o último que nós tínhamos aqui, o RIR, né, Regulamento do Imposto de Renda 9.580 de 2018, estabelece que nós temos um limite de R$ 20.000 por mês de lucro. Até esse limite de R$ 20.000 por mês, a alíquota do imposto de renda é de apenas 15%. Agora, se eu tiver acima desses R$ 20.000 por mês, o que equivale também a R$ 60.000 no trimestre, eu preciso pagar um adicional de 10% sobre o que ultrapassar esse limite. Então, suponhamos que aqui, não é o caso da empresa Altas Bordas, mas suponhamos que eu tivesse a situação que no trimestre o lucro fosse de R$ 70.000. Tá? Isso aqui é uma hipótese, não é o caso. O que acontece? R$ 70.000 é superior aos R$ 60.000, que é o meu limite para imposto de renda, certo? Então eu vou pagar 15% sobre 70.000, certo? E a diferença entre 60 e 70, então a diferença, que é de 10.000, sobre essas diferenças de 10.000, eu pagarei mais 10%. Tá ok? Então, nesse caso, o adicional ele é de 10% sobre o que ultrapassar o total, né, do limite determinado aí pelo regulamento do imposto de renda. Não é o caso, porque o nosso lucro ele foi de R$ 5.800 aproximadamente, e isso está abaixo do total de 60.000 no trimestre. Combinado? Então vamos em frente. Os lançamentos que nós efetuamos para fins de provisão desses dois tributos compreendem um débito em provisão para o imposto de renda de R$ 879,53 e um crédito de IRR e imposto de renda sobre pessoa jurídica a recolher ou a pagar, né, de R$ 879,53. O mesmo, a contribuição para a contribuição social, eu debito essa provisão, no caso é uma conta de despesa,
e credito a contribuição social a recolher ou a pagar, no caso aqui, lá do passivo circulante. Então, eu debito uma conta de despesa e credito uma conta do passivo circulante, tá certo? As duas contas de despesas, elas, no caso, precisarão também serem encerradas contra o ARI. Afinal, são duas despesas que surgiram agora em função da apuração do resultado do exercício e que não foram ainda encerradas contra a conta ARI, porque afinal essas duas provisões vão diminuir o meu lucro, tá certo? Vão diminuir o meu resultado. Vejamos. Nós vamos debitar a ARI pelo valor de R$ 879,53 e vamos creditar então a provisão, tá vendo? Então nós creditamos a provisão, encerramos também a provisão para o imposto de renda. E no mesmo sentido, nós debitamos a conta ARI por R$ 527,72 e creditamos a provisão para a contribuição social de R$ 527,72, encerrando a segunda conta de despesas. Como vocês puderam perceber, né, esses dois lançamentos, eles encerram as contas de despesas, mas ao mesmo tempo eles estão impactando diretamente na conta ARI, tá certo? Ou seja, a conta de apuração do resultado do exercício. Vamos ver como fica. Então nós temos primeiramente as duas contas de provisão, as duas contas de despesa, até com o sinalzinho aqui negativo, né? E as outras duas contas do passivo circulante. Então aqui nós temos uma despesa, aqui nós temos outra despesa, aqui nós temos um passivo circulante e aqui nós temos um passivo circulante. Ambas credoras. Como que nós fazemos, né, a baixa disso? Então, nós creditamos as contas devedoras e debitamos a apuração do resultado do exercício, tá certo? Que tinha até então aquele saldo de R$ 5.863,51 e que agora, depois desses dois débitos de R$ 1.407,25 no total, né, nós encontramos um saldo, confrontamos isso com o saldo credor e o meu lucro é reduzido, portanto, para R$ 4.456,26. Esse passa a ser o lucro depois de deduzido, então, deduzidas, né, as duas provisões, tá certo? Vejam que, mesmo depois de apurado o lucro, a empresa ela continua operando, né, fazendo seus lançamentos, envolvendo aí a conta ARI, até que ela seja definitivamente encerrada. Porque aí, ao ser encerrada a conta ARI, nós temos aí o início de um novo ciclo, início de um novo período de apuração do resultado. Vejamos como fica isso. O lançamento contábil de transferência do ARI para o patrimônio líquido, ela vai usar essa conta transitória chamada de lucro acumulado. Por que eu digo transitória? Porque essa conta não pode mais ficar no patrimônio líquido, uma vez que o lucro precisa ser totalmente distribuído ou feita a constituição de uma reserva. Mas, por enquanto, né, até que a gente dê a destinação ao lucro, nós temos aqui um débito na conta ARI, pelo saldo que ela tinha credor, de R$ 4.456,26, e nós creditamos lucros acumulados, R$ 4.456,26. A apuração do resultado deixa de existir, como nós já explicamos, e o seu saldo em lucros acumulados vai lá para o patrimônio líquido, repetindo, né? De forma temporária, é uma conta transitória, tá certo? Por ser uma conta transitória, nós não vamos manter esse saldo por muito tempo lá no balanço. Claro que a gente vai ver o motivo disso, mas antes, como nós sempre fazemos, nós vamos dar um tempinho para as dúvidas.
esse é o momento de vocês enviarem as suas dúvidas para o nosso tutor e a gente volta aí respondendo-as, tá bom? Momento de pergunta. Muito bem, nós selecionamos aqui uma pergunta, pessoal do Pará, participando mais uma vez, valeu. A legislação estabelece um percentual de lucro que deve ser destinado à conta de reservas de lucro para investimento. Então, assim, a legislação, ela determina que cabe à Assembleia, no caso dos investidores, né, dos acionistas, e no caso de empresa limitada aos sócios, a determinação do percentual de reservas que eles desejam que seja feito para fins de investimento, tá? Então não é uma determinação de percentual trazido pela legislação, mas sim uma determinação de percentual definido pela sociedade, ou pela Assembleia dos Acionistas, ou no caso, pelos sócios. A legislação, sim, interfere na questão das reservas quando nós estamos falando de reserva legal. Então, a reserva legal que é um percentual que a legislação determina para que a empresa tenha aí uma garantia, né, justamente dessas situações que podem ocorrer, tá certo? Mas quando a empresa tem a reserva de investimentos, é por determinação da Assembleia ou dos sócios. Tudo bem? Vamos em frente, vamos ver como ficam aí os nossos demonstrativos. Afinal, todas essas operações acabam impactando aí nos nossos demonstrativos. E o primeiro passo que nós vamos tomar é verificar a distribuição dos lucros e constituição, então, das reservas. Antes de nós distribuirmos o lucro, ou seja, o que a empresa gerou de resultado, sendo passado para os acionistas, para os sócios,
o contador ele vai realizar a provisão para investimentos, conforme determinado no contrato social. O contrato social determinou que seja feito, tem que ser executado conforme previsto, tá? Essa provisão, ela vai ser feita em atendimento ao contrato social, mas, como eu disse a vocês, em caso de empresas como sociedade anônima, por exemplo, isso vai estar lá no estatuto de constituição da empresa, né? O estatuto é que vai determinar esses percentuais a serem utilizados para a constituição das reservas, tá certo? Por aqui, né, a gente reafirma aquilo que nós respondemos agora há pouco. A sociedade, os sócios, os acionistas, eles possuem, né, autonomia quanto à constituição desses percentuais. Claro que quando nós falamos de sociedade de capital aberto, né, nós não podemos, aí sim, por determinação da legislação societária, fazer com que todo o lucro ele seja constituído em reserva. Isso não pode, né? Claro que não. Existem limites sobre o valor do patrimônio líquido e limites em relação ao valor do capital social que a empresa já possui, né? Que a empresa possui. Então, nesse caso, eu tenho uma limitação de valores, né? Que eu não posso extrapolar e sim devolver ou distribuir os lucros para os acionistas. Mas isso já é uma legislação específica, né, para empresas de capital aberto, que são aí regidas pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Então tem a interferência aí do mercado nesse caso. É proteção ao acionista minoritário, né, uma outra seara, uma outra discussão, tá bom? Então, no caso aqui, os sócios determinaram que 10% seria para a constituição de reservas e é isso que a contabilidade precisa refletir, tá? Refletir aquilo que o contrato determinou na contabilidade da empresa. Vamos em frente. Como nós falamos, no contrato social ele estabelece os 10%. Como o nosso lucro apurado ele é de R$ 4.456,26, vezes os 10%, então nós chegamos a um total de R$ 445,63 a título de reservas. Ok? O que nós vamos fazer? Nós tínhamos transferido anteriormente o nosso resultado para a conta lucros acumulados. Claro que ela está, então, com saldo credor, né? Então, nós vamos debitar o valor da reserva em lucros acumulados e nós vamos creditar o valor na conta de reservas para investimentos, tá certo? Então, aqui no caso, nós temos um débito em lucros acumulados e crédito em reservas para investimentos. Esse lançamento que nós estamos fazendo, esse lançamento de constituição, no caso da reserva, claro que em atendimento ao contrato social, mas ele está impactando diretamente no valor que o sócio terá de lucro, como vocês perceberam. Se eu estou retendo parte no meu patrimônio, se eu estou fazendo a retenção de 10% do lucro, automaticamente eu estou diminuindo o valor que chegará ao sócio, ao acionista. Por isso que isso tem que estar aprovado, né, pelo contrato social, no caso dos sócios, ou no estatuto, no caso dos acionistas, porque indiretamente eu estou impactando o valor que eles teriam de retorno pelo investimento. Tá bom? Vamos lá. Lucros acumulados, que estava com saldo de R$ 446,26, recebeu, portanto, o débito de R$ 445,63, que é a transferência a crédito aqui para as reservas de investimento. Essa reserva de investimento é uma conta que integra o patrimônio líquido da empresa, tá certo? Conta do patrimônio líquido. E claro que aqui eu tive um impacto no meu resultado, como nós já falamos, e é uma redução no meu resultado. Como eu falei para vocês, e eu gostaria de destacar agora,
A partir da alteração da Lei das Sociedades Anônimas, a Lei das Sociedades Anônimas é a Lei 6.404/76. A lei que alterou substancialmente a Lei das SAs é a Lei 11.638 de 2007. Então ela alterou a Lei 6.404 e isso estabeleceu que não pode mais haver saldo credor na conta lucros acumulados. Isso significa o quê? Que eu não posso mais ter a conta lucros acumulados, a não ser que eu tenha tido prejuízos, então o saldo dessa conta passaria a ser devedor e ela se chamaria prejuízos acumulados. Nesse caso, sim, mas lucros acumulados eu não posso. O saldo dessa conta ele deve ser integralmente transferido. Ou ele será feito para constituído reservas de lucro, ou será constituída uma reserva legal, ou será constituída uma reserva estatutária, tá certo? Mas eu preciso dar destinação para esse lucro. Ou distribuir para os sócios, né? E depende daquilo que está sendo acordado entre as partes, tá certo? Então, mais uma vez, recapitulando, a conta lucros acumulados ela é apenas transitória em função disso, de eu não poder mais manter saldo credor nessa conta em função da Lei 11.638 de 2007, tá ok? Vamos em frente. Essas particularidades ainda não atingem as sociedades limitadas, né? A gente ainda tem a lei que determina essa prática, ela ainda está mais voltada para as sociedades anônimas de capital aberto, tá certo? Mas, como nós estamos acompanhando, a contabilidade tem se internacionalizado e muitas das normas sobre as sociedades anônimas têm sido utilizadas para outros tipos de empresa. Isso não vai ser diferente em relação às sociedades limitadas. A respeito da distribuição de lucros, eles devem ser distribuídos aos sócios de acordo com as participações que cada um tem na empresa. Então, suponhamos que eu tenho uma sociedade formada por 2 sócios. Um detém 40% do capital, o outro detém 60% do capital. Sobre o lucro gerado pela empresa naquele período, eu vou aplicar os 40% e os 60% de participação para saber o que cabe a cada um desses sócios. No caso da empresa Altas Bordas, vejamos como ficaria isso. Os sócios da empresa Altas Bordas, eles possuem um capital social e o percentual de cada um na empresa é de metade, né? 50% para cada um dos 2 sócios. No caso, como o lucro ele é de R$ 4.010,63, metade dele, ou seja, vezes 50%, então cada sócio ele vai receber desse lucro gerado o total de R$ 2.005,31. Esse será o valor que cada sócio terá direito em relação à distribuição de lucros. Não necessariamente essa distribuição ela é feita, né? A empresa não, muitas vezes ela pode não ter o caixa suficiente para pagar aquela distribuição imediatamente. O que ela faz? Ela vai constituir uma conta de distribuição de lucros a pagar e depois ela vai amortizando, ela vai pagando, né, essa distribuição de lucros à medida com que o caixa vai sendo gerado. Mas eu também tenho a situação da empresa ter a disponibilidade e aí eu já fazer a distribuição diretamente para os sócios, lançando diretamente contra a conta caixa. Eu tenho as duas situações, né? A mais comum, certamente, é a constituição de um passivo, de uma distribuição de lucro a pagar e depois a amortização contra a conta caixa. Tudo bem? Vamos lá. Então, nós vamos debitar a conta lucros acumulados pelo valor de R$ 2.005,31 e creditar a conta bancos. Esse é o exemplo que eu acabei de dar a vocês, em que a empresa já possui disponibilidade financeira, né? O caixa dela está ok, então ela já lança diretamente contra a conta bancos. Esse foi o sócio Geraldo, né? E o outro sócio, que é o Vanderlei, da mesma forma. Ele recebe aqui R$ 2.005,32, por isso que eu já estou creditando a conta bancos. Se a empresa não tivesse disponibilidade de caixa, ela lançaria
como eu também expliquei a vocês, lá no passivo circulante, a conta de distribuição de lucros a pagar. Vamos ver como isso fica no Razonete? O banco aqui recebe mais esses 2 créditos, lembrando que os outros valores se referem a lançamentos que nós já fizemos, estamos fazendo, né, à medida com que passam as nossas aulas. E aqui o lucro acumulado deixa de existir, como determina a legislação, né? Eu não tenho mais a conta de lucros acumulados, porque a legislação não me permite a acumulação de lucros. Compreenderam? Então vamos refletir. Imagine que você é sócio ou investidor de uma determinada empresa, ela passou muito tempo sem distribuir dividendos. Você, enquanto investidor, faria o quê? Boa reflexão, já voltamos. Muito bem. Estava vendo o chat, né? O pessoal do Piauí novamente fazendo uma pergunta. Valeu aí, estão participando bastante, parabéns. Se a empresa passou muito tempo sem distribuir dividendos, imagino que a empresa neste período poderia estar passando por alguma crise e faria uma reclamação junto à empresa, né? Perfeito. A colocação está muito correta. A reclamação é uma das ações que o investidor geralmente faz junto à empresa que ele investiu e não está obtendo o retorno esperado, né? Minas Gerais também participando, um abraço para vocês de Minas, faria uma auditoria, pediria uma auditoria na empresa para apurar a situação. Muito bem, né? Na verdade, a empresa de capital aberto, ela até já teria um relatório de auditoria pelo qual a gente poderia verificar, né, a situação da empresa, mas é uma saída perfeita, né? Nós checarmos os valores que a empresa tem investido e onde tem investido, a auditoria seria o ideal. Pessoal da Bahia, valeu aí, participação também, um abraço a todos. Primeiro, o contador tem que estar presente com os relatórios, exatamente, ele tem que estar, né, ele tem que ter os relatórios em mãos, atualizadíssimos, para que a gente possa fazer
a conferência, a checagem, inclusive, né, o pessoal de Minas ali sugeriu a questão da auditoria. Perfeito, tá certo? Então, parabéns pela participação, 3 participações muito boas, e é isso mesmo. E existem casos extremos em que a falta de distribuição de dividendos gera até a venda da participação que, de repente, que a pessoa tem na empresa. Se ela investiu com a intenção de obter dividendos e não está acontecendo, ela pode, de repente, partir para a venda, né, para a comercialização dessa ação. É um caso mais extremo, aí depende muito do interesse, do objetivo daquele que fez o investimento. Tudo bem? Vamos ver como ficam agora os valores no nosso balancete. Vejamos lá. Aliás, balanço patrimonial, né? No Razonete a gente já viu. Balanço patrimonial, ele vai, no caso, receber o aporte desses valores, o aporte dessas contas, e, claro, ele vai se modificar a partir das operações de encerramento do resultado, uma vez que, como a gente viu, parte do lucro vai ser transferido lá para o patrimônio líquido. Vejamos lá. Para evidenciarmos, portanto, nesse demonstrativo, que é o balanço patrimonial, lembrando que o balanço patrimonial ele compreende a demonstração financeira da entidade, ou seja, eu vou evidenciar a situação financeira da entidade e, nesse caso, constam todas as contas patrimoniais, é nele ou por meio dele que nós conseguimos entender adequadamente como está a situação patrimonial da entidade. E esse demonstrativo vai permitir essa posição final, ou seja, vermos o impacto da apuração do resultado no final do período e saber se o patrimônio cresceu, se ele diminuiu, se ele estabilizou, enfim. Os saldos apurados de todas as movimentações ocorridas no trimestre, com a apuração do lucro, a provisão e a distribuição aos sócios. Vejam que várias são as contas, né, que impactam o balanço patrimonial. A provisão para imposto de renda e contribuição social, elas compreendem o nosso passivo, afinal eu tenho que pagar, eu tenho que recolher esses tributos. Então não é apenas o patrimônio líquido que recebe o aporte de valores, né? O passivo circulante também recebeu em função aí do imposto de renda e da contribuição social. No mesmo sentido, e ainda esclarecendo que não é apenas o patrimônio líquido que recebe, nós tivemos aqueles pagamentos dos dividendos no banco, né? Então vejam que o banco sofreu também alteração. O banco teve uma alteração significativa nesse caso. Claro que eu poderia não ter a movimentação no banco, já expliquei isso para vocês, mas eu teria mais um passivo circulante, né? Eu poderia ter essa situação do passivo circulante, recebendo também o dividendos a recolher. Não é o caso, né? Não é o caso aqui em questão, tá certo? Vamos em frente. Olha aqui o balanço patrimonial, recebendo aqui os respectivos valores. Então, como que ficam aqui os valores? Primeiramente, a data, né, 31 de março de 2018. Esse balanço ele está em milhares de reais. Então, o banco recebeu R$ 370.923,37. Esse é o saldo final da conta bancos. Vamos só voltar um pouquinho aqui no nosso slide. Olha aqui, ó. Para a gente entender o seguinte, a conta bancos, ela já tinha os lançamentos anteriores, porque você pode perguntar, né? Ah, mas parece que a gente só lançou 2 valores no banco, e de fato, né? Os 2 valores de distribuição de lucro. Mas, como eu já destaquei para vocês, a conta bancos já tinha a constituição do capital social, né? A venda de mercadoria que foi depositada lá, recebendo as duplicatas. E o mesmo acontecendo aqui com os créditos, né? Então, o saldo apresentado no balanço, ele é o fechamento, né, a partir de todos esses valores aqui. R$ 370.923,37 é o saldo justamente daquela conta de bancos. As duplicatas a receber ainda mantêm um saldo de R$ 14.200, relativos à venda a prazo, que foi feita pela empresa anteriormente. E, além disso, sobrou um saldo no estoque de R$ 452,67.
Então vejam que aqui eu tenho o ativo circulante da empresa, totalizando R$ 385.576,04. Todas as contas, essa de disponibilidade, essa de créditos junto a clientes e os estoques, né, grupo estoques. Já do lado do passivo, como nós vimos, o passivo também sofreu alterações. A conta de fornecedores, ela ainda permanece com saldo de R$ 5.000, é um valor que eu devo aos meus fornecedores. Nós tivemos aquele desconto de duplicatas, né, que inclusive é os 14 mil que entrou lá no banco, pelo valor de R$ 14.200. Fica aqui no passivo, vocês se lembram por quê, né? Na verdade, é porque ele se assemelha a uma operação de crédito, a um empréstimo, por isso que essa conta fica aqui no passivo circulante. E nós precisamos lembrar que a conta de encargos financeiros a transcorrer, R$ 266,67, está aqui para ajustar o valor real do empréstimo, né? Porque, na verdade, até que eu vá amortizando as parcelas, eu tenho que ir transferindo esse valor de R$ 266,67 para o resultado. À medida com que eu vou transferindo esses encargos para o resultado, a minha operação de crédito vai sendo amortizada, né? Como se fosse um empréstimo normal, no caso aqui se chama duplicatas descontadas. Isso por força do processo de internacionalização da contabilidade brasileira, tá certo? Então, duplicatas descontadas e encargos financeiros a transcorrer. O ICMS a recolher, o PIS a recolher, a COFINS a recolher, representa os impostos sobre as vendas, que nós também já lançamos em momentos anteriores. O imposto de renda a pagar, R$ 879,53. A contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, esses dois valores aqui do nosso balanço, justamente são os dois valores que vieram da área, da apuração do resultado do exercício, tá? A área, então, já gerou esse impacto aqui no passivo circulante. Além disso, nós temos ainda o financiamento a pagar e da mesma forma que nós explicamos as duplicatas a receber, a gente tem aqui os encargos financeiros a transcorrer, tá certo? Vocês perceberam que o nosso passivo, portanto, ele também recebeu lançamento lá do área, né? O imposto de renda e contribuição social, não apenas o patrimônio líquido, como a gente às vezes pensa, né? E a segunda parte do balanço, vejamos lá. A empresa, ela conta com um passivo, o ativo não circulante, formado por edificações. Isso aqui é aquela sala comercial que um dos sócios entregou na formação do capital. O veículo que foi adquirido por 50 mil, foi feita a compra de um veículo por 50 mil. Móveis e utensílios de 6 mil reais. No caso, os móveis foram adquiridos como prateleiras e elementos para estocagem de produtos. Os maquinários, aqueles ares condicionados que nós compramos em operações anteriores. E aqui nós temos as depreciações acumuladas que foram lançadas, né, no primeiro trimestre. Aquele direito de uso da marca de 5 mil reais também é amortizado, no caso, por R$ 166,66, é a amortização do período. Total do ativo não circulante, R$ 228.400, total do ativo, R$ 613.976,04. No passivo não circulante, nós temos aquele empréstimo de prazo, as prestações acima, né, do final do exercício seguinte, do empréstimo que nós fizemos, totalizam aqui R$ 52 mil. E os encargos a transcorrer relativos a essa parte de longo prazo também são lançados aqui no passivo não circulante, total do nosso passivo 49 mil. E no patrimônio líquido, finalmente, o capital social não recebeu nenhuma alteração. E aqui a nossa reserva, né, provisão para investimentos ou reserva para investimentos, uma reserva sobre o lucro de R$ 445,63. Nosso ativo aqui, PL mais o nosso passivo, né, PL mais o passivo circulante mais o passivo não circulante, R$ 613.976,04.
Não poderia ser outro valor, né? Porque senão não estaria batendo aí o nosso balanço, né? Tá bom? Chegamos à conclusão a partir do nosso balanço patrimonial e mais um momento para vocês esclarecerem as suas dúvidas, de repente dúvidas que vocês têm, esse é o momento adequado. Vou dar aquele tempinho de praxe para vocês pensarem, nos enviem suas dúvidas, que nós teremos o prazer de esclarecer. Até já! Muito bem, temos uma dúvida do pessoal da Bahia. Se a empresa estiver irregular com os tributos, se ela pode fazer dividendo com os sócios. Ocorre o seguinte, a cobrança fiscal, que é no caso quando a empresa está devendo, né, para o fisco, ela vai correr como um processo de cobrança normal. O fisco vai fazer uma notificação da empresa, primeiramente na instância administrativa, vai pedir esclarecimento do motivo pelo qual eu não estou recolhendo os tributos. A empresa terá um prazo para justificar o não recolhimento dos tributos. Se essa instância administrativa não resolver,
cabe ao fisco inscrever essa dívida como dívida ativa, né, da União, do Estado ou do município, e a partir desse momento inicia-se o processo de cobrança. Ainda existe uma instância de cobrança da dívida ativa antes de você estabelecer um processo legal, mas, em último caso, a empresa sofrerá, então, um processo de cobrança judicial. E é nesse ponto, no processo de cobrança judicial, que pode haver, né, uma situação um pouco mais complexa, como arresto de bens, bloqueio de caixa, e nesse caso eu poderei ter um impacto sobre a distribuição de dividendos. Mas vejam que é todo um processo, né, para que isso aconteça. O fisco não pode, só porque você está com um imposto atrasado ou, né, está com dificuldade de recolhimento de tributo, simplesmente proibir que a empresa faça a distribuição de dividendos, tá bom? Eu não posso fazer isso. Existe todo um processo, respeito às normas legais. Aí, em última instância, eu poderei ter uma situação assim, né, no limite de haver um bloqueio, e aí pode envolver o bloqueio de caixa e bancos e atrapalhar a distribuição de dividendos. Tá legal? Obrigado pela participação de vocês da Bahia, obrigado a todos que participaram na aula, no chat. Foi um prazer trabalhar com vocês. Esse é o nosso quarto encontro. Eu tenho certeza que nos veremos em breve. Tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pela atenção e participação. Até já!